Então hoje nós vamos falar sobre esferas, tentar resumir aqui ao máximo o conteúdo de esferas, né, botar as partes principais para a gente ver como vai ficar. Então, né, nós temos a esfera. Antes de mais nada, vamos ver aqui alguns elementos dela. Nós temos a origem dela aqui, o centro, né, a origem, que vai me gerar um raio, tá? Vou chamar aqui de Rzão. Bem, a esfera ela vai surgir do cilindro, tá bom? Ela vai ter a origem dela é do cilindro, é partes vindas do cilindro, tá? Só para a gente saber de onde vem a origem da esfera, tá bom? Outra situação também são os cortes, né, na esfera, as seções na esfera que a gente vai ter mais para frente. Mas uma bem importante para a gente aprender aqui é o hemisfério. O que seria o hemisfério? O hemisfério, né, é como se você pegasse a esfera, fizesse um corte nela no meio, né? Opa, difícil desenhar isso, hein? Fizesse um corte nela no meio e observasse ela. Então essa parte aqui, né, é como se fosse essa parte aqui com essa cúpula aqui. Então isso aqui eu tenho um hemisfério, tá? O hemisfério é basicamente quando você corta ela pela metade, tá? Você vai ter um hemisfério. Bom, outras divisões, outros pontos na esfera são os polos, né? Assim como na Terra nós temos o polo sul, o polo norte, mas aqui a gente vai botar só os polos, ok? Os meridianos ou os paralelos, né? Meridianos é esse camarada aqui, né? Seriam os meridianos, mas meridiano é de polo a polo, tá? E os paralelos são assim, né? São os paralelos. E nós temos também o equador. O equador é essa aqui, que é a do meio mesmo, tá? Então nós temos equador, paralelos, meridiano, que é esse de polo a polo, né? E que, né, variações do meridiano. Mas é isso aí, tá? Essas são as situações da nossa esfera. Detalhe importante que, conforme nós vamos fazendo um corte nas seções, por exemplo, se eu fizesse esse paralelo aqui, e colocasse, destacasse da esfera só essa parte aqui de cima, só essa cúpulazinha, vamos dizer assim, né? O que nós teríamos aqui, né, de interessante? Vamos ver aqui agora. Vai ter a seguinte situação aqui, eu vou ter aqui uma distância da origem até esse ponto aqui, que vai ser o meu raio, tá? Isso aqui ainda será o meu raio. Vou ter a distância daqui até o centro desse círculo aqui, uma distância d, tá? Tá aqui a distância d. E vou ter também a distância do centro do meu círculo, da minha circunferência, até aquele ponto ali, que eu vou chamar de Rzinho, ok? Então, a grosso modo, tirando dali, nós vamos ter a seguinte situação. Aqui, ó, ampliando aquele desenho, nós vamos ter um triângulo, né, de 90 graus. Aqui nós temos o Rzinho, que é o raio da circunferência, aqui no centro dessa circunferência aqui, formada pelo corte. Nós temos aqui a origem, né, esse ponto onde se encontraram os raios. Aqui nós temos o D, que é exatamente essa distância daqui até aqui. E aqui nós temos o Rzão, que é o raio da nossa
circunferência. Então, calculando tudo em função, né, do meu raio aqui bonito, por Pitágoras, né, nós vamos entender que esse é a região aqui, o raio ao quadrado, né, vai ser igual que ao triângulo de Pitágoras, triângulo de 90 graus, triângulo reto, triângulo retângulo, como quiser chamar, né, e aplicamos o teorema da hipotenusa. Ok? Então, eu tenho essa formação aí para aquela situação ali, tá? Então, a primeira sacada da nossa esfera é essa, ok? Então, já grifa aí, anota, que isso aqui é importante. Bom, continuando sobre a esfera, vou limpar aqui, nós temos que calcular o seu volume, o volume da esfera. Vou chamar aqui, ó, VE, tá? Qual é a fórmula do volume da esfera? O volume da esfera é dado por 4 π, o raio, que é o raiozão aqui, elevado ao cubo, dividido por 3. Tá? Lembrando que o π é 3,14. Quando eu falo de volume, eu falo tudo que vai caber dentro da minha esfera, tá? Tudo que eu consigo colocar lá dentro, como se eu pegasse a esfera e enchesse ela de água. Tá? Então esse é o meu volume da esfera, o volume que eu preciso ter em mente quando falar de volume da esfera. Então, já deixa aí destacado que isso aqui é interessante, o volume da esfera. E a esfera também, ela pode ser planificada, né? De certa forma, eu posso pegar e deixar ela plana, né? Como se eu abrisse ela em forma de uma casca, vamos dizer assim. É um pouco difícil de imaginar, mas quando eu falo nisso, eu falo da área dela total, a área da superfície plana, né? Como, imaginando a Terra, seria a parte onde está os oceanos, os nossos continentes, né? Seria só essa parte aí de cima da Terra, a parte da crosta, vamos dizer assim, né? E essa é a área da superfície, né? A área da superfície esférica, a área da superfície esférica, tá? Qual é a fórmula da área da superfície esférica? Ela é bem simples, tá bom? Bem tranquila e bem rápida de se fazer. É 4π elevado ao quadrado. 4πr quadrado. Tá bom? 4πr elevado ao quadrado. É a área da nossa superfície esférica. Tá? É a parte de cima da esfera. Tá? Como se fosse a minha casca, vamos dizer assim. Tá bom? Então, não tem muito mistério nisso aí, não. Então, nós temos essas duas partes muito importantes na nossa esfera, que é o volume da esfera e também a nossa área da superfície esférica, tá? São fórmulas que são bastante necessárias para a gente fazer os cálculos. Lembrando também daquela outra primeira que eu coloquei, né, em função do triângulo de Pitágoras, e são muito úteis, tá? Para cálculos diversos de volume e de superfície. Você só vai usar basicamente só isso aí. Então vamos dar continuidade aqui sobre a esfera. Existem também algumas outras situações sobre a esfera que não tão conhecidas, mas conhecimento nunca é demais. Então vamos ver aqui uma parte chamada cunha esférica, tá? O que seria a cunha esférica? A cunha esférica seria da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Quando nós temos uma laranja, né? Laranja não, uma melancia, que você pega ela, né, e corta ela e tira um pedaço dela para consumir, né? Você tá lá, você pega aquela melancia, ó, corta ela aqui, ó, na feira, né?
Você corta ela, né? E tira ela de dentro da sua esfera. Vamos olhar pela melancia, pronto, ó, um pedaço da melancia destacado, né? Quando você tem esse corte, ele é em função do raio, tá? Aqui eu tenho raio, tanto para cima quanto para baixo, tá? E quando eu falo de cunha esférica, eu estou levando tudo em consideração, tá? Como se eu tirasse a fatia. Essa é a cunha, tá? Cunha esférica. Então eu estou tirando tudo dali. E como é que eu acho, né, essa situação da cunha esférica, né? Esse volume da cunha esférica. Então, a primeira ideia que eu tenho que ter é que se eu retirasse essa fatia daqui, como que ela ficaria? Ela ficaria desta forma aqui. Ficaria. Opa, deixa eu só trocar a cor aqui. Ficaria exatamente assim. Aqui são os raios, né? Os raios não, é o raio, só que aqui do lado. Aqui é a superfície da cunha, né? E aqui a cunha, no total, sua totalidade, né? Aquela parte do azul. Então, pronto. Eu tenho isso aí, né? Então, tirei isso tudo. Quando eu tiro, ela é a cunha, né? E como é que eu acho o volume da cunha esférica, tá? É uma fórmula muito importante também de saber. Ela é útil, tá? Então, vamos ver como ficaria essa fórmula. A cunha esférica ficaria na seguinte situação. Ficaria em função de graus, fica o volume da cunha esférica igual, ó, πr cubo elevado a alfa, já vou falar πr cubo vezes alfa, vou falar quem é esse alfa, tá? Dividido por 270. Bom, até aí tranquilo. Esse alfa, ele é o ângulo formado, deixa eu botar aqui uma curva interessante, da abertura, tá? Dessa cunha. É o ângulo daqui, ó, que forma essa situação aqui, tá? É esse ângulo aqui em relação ao centro. Esse ângulo é o ângulo alfa, tá? É como se eu pegasse aqui de dentro, né? Tivesse aqui essa abertura aqui, ó. Esse ângulo aqui em relação ao centro, tá? Que vai ter é o ângulo alfa, ok? Se eu olhar essa parte da frente, se ela não tivesse pintada, deixa eu tirar aqui, ó. Se ela não tivesse pintada, o que vai acontecer aqui? Vou mostrar para vocês o alfa. Bom, eu tenho a situação aqui dos dois raios, um raio e outro raio. Aqui eu tenho um pedaço da minha cunha que eu fatiei, né? Que eu estou extraindo da minha esfera. Pronto. Aqui eu vou desenhar o ângulo da cunha, que é esse ângulo alfa ali, ó. Ele sai daqui da origem para cá e aqui por trás, aqui. Essa abertura aqui é o meu ângulo alfa, tá? Em relação a esse centro aqui da origem, ok? Então, meu ângulo alfa é isso aí, tá? Bom, essa é a fórmula da cunha, muito importante também. Não deixe de pensar nele, porque ele é útil,
tá? E a próxima fórmula, que também é interessante saber, tá? É a fórmula do fuso, né? O fuso da esfera. Bom, a cunha, ela está relacionada a quando eu tiro o volume, né, dessa parte que eu destaco. Já o fuso, vou botar aqui, ó, fuso horário, né, fuso da esfera, ele também vai ter em relação com o ângulo alfa, só que o fuso ele vai estar só a casquinha, né, da esfera. Aqui eu tenho um raio, vamos desenhar um raio também. Meus raios, sempre saindo da origem. O fuso ele vai ser somente relacionado a essa partezinha aqui, ó. Como se fosse a casca da melancia que eu cortei, tá? Então, qual é a fórmula do fuso? O fuso, a área do fuso esférico, vai ser igual a πr quadrado alfa sobre 90. Então, quem é o alfa? O alfa é a mesma situação, é o ângulo que sai daqui de dentro, tá? A gente, porque não tem qualidade aqui para desenhar, mas é o ângulo que sai daqui de dentro em relação a essa casca aqui que eu estou estudando. Seria esse ângulo aqui, tá? Esse é o meu alfa. Então tá aí mais outra fórmula muito interessante, tá? Da esfera. Agora vamos pegar algumas aplicações com exemplos práticos sobre isso. Tá? Eu vou jogar um valor de um raio e a partir desse valor a gente vai fazer os cálculos da volume, da área, da superfície, do fuso e da cunha. Ok? Então vamos dar uma olhada aí. Vamos considerar uma esfera de raio 6. Aqui, ó. O raio dela é 6 centímetros. Ok? Vamos calcular o volume dela. O volume da esfera. Certo? Bom, o volume da esfera ele é dado pela fórmula 4 π r cubo, né? Dividido por 3. Ok? Vamos considerar aqui o π como 3,14, né? Padrão de qualquer concurso aí. O π sempre sendo 3,14. Tá? Vamos fazer esse cálculo de forma mais tranquila possível. Ok? Então vamos pegar aqui, ó, substituindo, vai ficar 4 vezes, vou botar aqui o parênteses direito, 3,14, que é o meu valor de π, vezes 6 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 3, né? Então, fazendo essas multiplicações aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o volume da esfera igual a 4 vezes 3,14, vai ser 12,56. Vezes 216, tudo isso sobre 3, né? Então, gente, 216 eu posso simplificar por 3, né? Aqui, ó, vai dar 72.
vai ficar 72 vezes 12,56. Né? Bem tranquilo, bem prático. Vai ficar exatamente 904,32. O que? Centímetros cúbicos. Estamos falando de volume, tá? Agora, dessa mesma esfera, a gente pode calcular também a sua superfície, né? Então, a área total da esfera, a área da superfície da esfera, superfície esférica, também é tranquilo de calcular. Vai ser 4πr². Lembrando que o R, né, é o nosso raio. Vai ficar como? 4 vezes 3,14. Deixa eu botar o pontinho aqui. Vezes 6 elevado a 2, né? Bom, isso aqui vai ser 4 vezes 3,14, 12,56. Vezes 36. Logo, a minha superfície esférica vai ser 12,56 vezes 36, que vai dar 452,16. Lembrando que isso aqui, por ser área, é centímetros quadrados, tá? Então, calculei a minha superfície esférica, calculei a minha área. Agora vamos considerar os cálculos do fuso e da cunha, tá bom? Vamos pensar aqui no fuso da cunha com um ângulo fácil de trabalhar, um ângulo de 90 graus, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então, considerando aqui, vamos fazer uma cunha bonitinha aqui. Pronto. Esse ângulo aqui, ó, vou colocar em preto. Alfa. Alfa igual a 90 graus. Ok? Então, vamos calcular primeiro o fuso. Quando eu falo de fuso, eu falo dessa superfície aqui, né? Bom, o cálculo do fuso da esfera é bem tranquilo, né? Fuso esférico vai ser igual a razão de πr² alfa sobre 90. Bom, como é que vai ficar isso aqui? Π 3,14 vezes o raio ao quadrado continua sendo 6, 6 ao quadrado, e alfa 90 graus, óbvio que foi proposital para facilitar o cálculo, ok? Então tem aqui a minha fórmula, vou simplificar o 90 com 90 de cara. O que ficou aqui? Ficou 3,14 vezes 36. Então, 3,14 vezes 36, que é o meu 6 ao quadrado, vai ficar 133,04. 113, perdão, 0,04. Bom, centímetros, como é fuso, quadrado. Tá? E agora a nossa cunha, vou botar aqui o FE só para fuso. A nossa cunha esférica nós também temos uma fórmula dela em função do ângulo alfa, que vai ser dada por
πr cubo alfa. Repara que a diferença da parte de cima, né, é só que um está ao cubo e o outro está ao quadrado. Porque quando se refere a cubo, se refere a algo tridimensional, né? Então é o volume. Dividido por 270. E aqui também é 270, porque como é volume, são 3 dimensões. Né? 9 vezes, 3 vezes 90. Interessante isso, né? Então como é que vai ficar isso? O π é 3,14 vezes 6 elevado a 3 vezes 90, que é meu alfa. Tudo isso dividido por 270. Bom, o nosso 270, a gente já pode, se quiser, né? Já vamos simplificar aqui, ó. 270 por 90. Vai dar 30, né? 270 por 90. A gente tem 3, certo? Cortando zeros, perdão. Fechando aqui, o que eu fiquei na real? Vou colocar aqui embaixo. Eu fiquei como? 3,14 vezes 216. Tudo isso dividido por 3, né? Como a gente já viu, o 216, a gente pode simplificar aqui, ó, por 3, que vai dar 72. Então ficou, na realidade, 3,14 vezes 72. Quanto que vai dar isso aqui? 3,14 vezes 72 vai dar 226,08 centímetros cúbicos. Tá? Então tá aí a aplicação da esfera, tá? Em algumas partes dela, de forma bem interessante para a gente. Volume, área da superfície, fluxo esférico, cunha esférica, tá bom? Considerando o raio 6. Vamos apagar esse negócio aqui um pouquinho. E para finalizar, né, para ficar mais tranquilo, a gente vai pegar, em relação àquela primeira fórmula que eu coloquei, né, vamos considerar aqui, agora eu vou trocar aqui o raio para a gente facilitar os cálculos e tal, que a ideia aqui é aprender a aplicar, não ficar botando os cálculos mirabolantes, né. Vamos considerar uma esfera de raio 5 metros, né, e a uma altura de 4 metros, é intencional, tá? Foi feito um corte, né, uma seção nela. Assim, ó. E eu quero saber a área dessa seção aqui, né? Eu tenho aqui essa distância D. Eu quero saber essa área aqui, ó. Tá? A distância D foi de 4 metros também, tá? Então, para eu saber essa área, né, eu vou ter primeiro que calcular o valor do meu raio ali em cima, dessa esfera, desse círculo que se formou, né, dessa circunferência, porque do centro até aqui, ó, eu também vou ter um Rzinho, tá bom? E como é que eu vou desenhar isso aí? Vamos primeiro esquematizar, tirar daquele bolo ali. Então, note comigo que eu tenho a distância D aqui pontilhada, eu tenho o meu raio, 5, vou botar aqui, ó, raio da esfera, 5, e ali de azul eu coloquei o meu raio dessa circunferência que se formou ali, né? Porque se eu corto a esfera, eu transformo ela em circunferências. Então, qual é o valor do meu raio? O meu raio é 5, a distância D é 4, né? Essa distância aqui. E eu fico com o meu Rzinho aqui, né?
Pela fórmula, vou botar aqui de preto, nós temos que o Rzão, que é o meu raio da esfera, vai ser igual a distância ao quadrado, mais o Rzinho ao quadrado, né? Tendo em vista que a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Bom, se aqui eu tenho 5 ao quadrado, aqui eu tenho 4 ao quadrado, e aqui eu tenho o Rzinho ao quadrado, né? Isso aqui é um triângulo pitagórico, né, gente? Todo mundo já enxerga que vai dar 3, tá? Mas vamos fazer aqui, ó, 25 é igual a 16, né? Mais R ao quadrado. Passo 16 para o outro lado. 25 menos 16, trocou de lado, trocou de time, trocou o sinal. É o quadrado. Isso aqui vai dar 9. É igual a R ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 3, né? Por que 3? Só fazer aqui a observação, né? Raiz quadrada de 9 é igual a R, né? A potência passa para o outro lado, entre aspas, de forma de raiz. Então, 3 metros é o meu valor ali. Bom, como eu quero saber a área, né, essa parte pintada aqui, eu lembro que a área da circunferência é igual a πr quadrado. Então, isso aqui vai ficar 3,14 vezes 3 ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado foi... Todo mundo já sabe que é 9, né? 9 vezes 3,14, 28,26. Vai ser 28,26. O que? Estou falando de área, eu tenho que falar em metros quadrados, tá? Então tá aí a aplicação de todas as minhas formas envolvendo as esferas, né? Todas essas principais assim. E é isso, tá? Bem tranquilo, bem prático. Assistam quantas vezes for necessário o vídeo e vamos para a guerra. Valeu?